Deus é bom, todo mundo sabe, todo mundo vive repetindo essa frase. Mas hoje eu gostaria de refletir com você o que é a bondade de Deus. Quando nós perguntamos para as pessoas sobre os atributos de Deus, a bondade é o que mais aparece, não é mesmo? E muita gente diz que Ele é bom porque Ele é amor, Deus é bom porque Ele nos atende quando nós precisamos, que Deus é bom porque Ele não julga as pessoas, que Deus é bom porque enumeram milhares de motivos que você pode imaginar. Mas hoje eu quero trazer aqui a história de José para falar com você sobre a verdadeira bondade de Deus. Lá em Gênesis é contada a história de José, um garoto que era caçula dentre todos os seus irmãos, e ele era muito amado pelo seu pai. E aí quando nós vemos a história de José, José passou por muitas coisas. Ele era invejado pelos irmãos por ser o querido de seu pai, a tal ponto deles tramarem a sua morte. Mas um dos irmãos era tão bonzinho que resolveu vendê-lo como escravo ao invés de matá-lo e dizer para seu pai que ele havia sido atacado por animais selvagens. Ele foi invejado, foi ameaçado de morte, foi tido como morto pelo seu pai, foi vendido como escravo. E lá como escravo, a esposa do seu senhor atacou ele. E aí, adivinha o que aconteceu? Ele foi acusado de tê-la abusado. E por isso, ele foi preso. Depois de alguns anos de prisão, José foi descoberto pelo faraó do Egito. E aí, por meio do dom que ele tinha de revelação de sonhos, ele ganhou o título de governador do Egito. Mas uma coisa que chama muita atenção na história de José é que a Bíblia conta que onde José estava, ele era abençoado pelo Senhor. E aqui entra o primeiro ponto sobre a bondade de Deus que eu quero falar contigo. Em primeira instância, se a gente olha para a história de José, a gente pensa, Deus se esqueceu do coitado. Vamos ser sinceros comigo, ninguém gosta de ser invejado, de ser preso, de ser ameaçado de morte, de ser vendido como escravo, de ser acusado de abuso, enfim, de tantas coisas que José passou. Foi terrível a história dele. Mas algo que me impressiona na história de José, algo que eu amo na história dele, é que quando nós lemos, cada momento ele superou com a ajuda de Deus. Logo quando ele era criança, Deus deu para ele a revelação por meio de um sonho que um dia o seu pai e seus irmãos se prostrariam diante dele. E esse foi o erro que deixou os irmãos dele furiosos, porque ele contou isso e os irmãos acharam aquilo um absurdo. O pai dele também achou, acaso eu, um dia, e os seus irmãos vamos nos dobrar diante de você, José? Todo mundo achou que ele estava meio maluco. Mas aquele foi um dom de Deus, que Deus deu para ele. Depois disso, quando esse menino foi vendido como escravo, a Bíblia conta que quando ele chegou lá na casa de Potifar, tudo o que ele tocava era muito abençoado. E por isso lá dentro da casa de Potifar, ele se tornou alguém muito importante que cuidava de todos os bens de Potifar. Potifar confiava nele. E isso foi por meio da bondade de Deus. Deus deu bons olhos para Potifar a respeito de José. Depois disso, ele foi acusado pela mulher de Potifar, foi preso, mas aí a Bíblia conta que lá na prisão, os carcereiros acharam graça de José. Ele se tornou alguém de confiança e importante dentro da prisão. Mesmo lá, Deus estava com ele e tudo que ele fazia era abençoado. Na prisão, José conheceu 2 funcionários do faraó, que também haviam sido presos e tiveram sonhos e não souberam interpretar. E aí Deus abençoou José e o ajudou a interpretar o sonho desses 2. Um deles haveria de ser executado e o outro voltaria ao serviço. José pediu para que ele se lembrasse dele quando ele estivesse lá na casa de Faraó. E você acha que ele se lembrou? Não. Ele só conseguiu lembrar do favor de José, da dívida que ele tinha com José, quando o próprio Faraó estava com um problema para interpretar um sonho que ele estava tendo frequentemente. E esse sonho dizia respeito aos 7 anos de fartura e depois aos 7 anos de escassez que eles haveriam de passar naquela terra. E José foi o único capaz de interpretar esses sonhos. E quando isso aconteceu, Faraó colocou José como governador do Egito. E aí o sonho que José teve quando era ainda garoto se realizou. Seu pai precisou de ajuda, seus irmãos precisaram de ajuda e foram até o Egito pedir ajuda do governador. E José conseguiu ajudá-los, abençoá-los e perdoá-los pelo que eles haviam feito. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Muitas vezes nós pensamos que a bondade de Deus está na ausência de dificuldades. Nós pensamos, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Se Deus é bom, por que os noticiários da televisão, por que as notícias que nós vemos correndo pelo Facebook, enfim, por todas as mídias sociais, são tão terríveis? Por que tantas coisas ruins acontecem? E a verdade é que as coisas ruins acontecem porque o homem tem um coração mau. Mas a maldade do homem, ela não é suficiente para bloquear a bondade de Deus. Então saiba que se você passar por maus momentos, se você estiver em lugares ruins, assim como aconteceu com José, ele passou por situações terríveis,
Mas a Bíblia vai contando que em todos esses lugares ele era abençoado e todo mundo que estava à sua volta era abençoado por causa de José. Onde quer que você esteja, qual seja a sua situação, se você entende e crê na bondade de Deus, você também será abençoado. Você também poderá desfrutar dessa bondade do Senhor. Tem um louvor que foi traduzido há pouco tempo, tem várias versões por aí, que tem tocado muito o meu coração, que fala justamente sobre a bondade de Deus. É o título desse louvor. A letra dele é muito linda. Diz: és fiel em todo tempo tu és tão, tão bom. Tem como referência vários dos textos de Davi, que tá lá em Salmos. Davi foi alguém que passou também por muitas dificuldades. Ele foi perseguido pelo próprio filho. O sogro dele queria matá-lo a todo custo. Enfim, ele passou por diversas guerras, muitos momentos ruins. Mas quando você lê Salmos, você vê que por diversas vezes ele diz: em todo tempo Deus é bom. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A bondade do Senhor é infinita. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essas coisas que Davi dizia não é porque ele acreditava que ele era melhor que os outros, mas é porque ele acreditava que onde quer que ele estivesse, a bondade do Senhor estaria sobre ele. Para finalizar, eu quero ler com você aqui a minha passagem favorita da Bíblia, que está lá em Romanos 8:28. Quem escreveu essa passagem foi o apóstolo Paulo, um homem também que passou por todas as provações que você pode imaginar. Foi picado por cobra, foi acusado, perseguido, foi preso, enfim, um homem que passou por muitas coisas. E olha só o texto que ele escreveu. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em todas essas coisas, em todas as dificuldades, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A bondade de Deus é aquela que está conosco em todo o tempo. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com mais pessoas, de deixar a sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e me segue lá no Instagram. Fica com Deus e até o próximo vídeo.